Olá pessoal, dando sequência ao nosso estudo, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a forma correta de realizar dimensionamento em escadas, né? Esse dimensionamento vai servir para fazer escadas do tipo vai e vem, que nem essa aqui, né? Ou escadas retas, ou em L, ou em U, não importa, né? Qualquer tipo de escada a gente vai utilizar esse mesmo processo. Bom, para a gente fazer o dimensionamento a gente precisa conhecer a NBR 9050, que é a norma que vai tratar da acessibilidade às edificações. Essa versão que eu estou mostrando aqui é a última versão, né, que saiu em 2020, depois foi corrigido em 2021. E dentro dessa norma nós temos lá a página 60, se eu não me engano, acho que é 59, né? A partir da 59 já tem informação, mas na 60 a gente já encontra todas as informações para construção e dimensionamento dessa escada, né? Basicamente a gente precisa entender o que é o espelho da escada, que seria a altura do degrau, né? A letrinha E aqui do desenho. Nós precisamos também saber o que é o piso ou pisada, que aqui está sendo representada pela letra P, então onde a gente vai colocar os pés. E a gente precisa também conhecer a fórmula de Blondel, né? Que é a fórmula de conforto, que a norma vai apresentar aqui para a gente também. Então a fórmula de Blondel é essa. Então se a gente pegar uma pisada e somar com dois espelhos, nós temos que ter um valor entre 63 e 65, podendo ser igual ou maior a 63 ou igual ou menor a 65, tá? Então essa é a formulazinha de Blondel que a gente vai utilizar e a gente deve respeitar. Então, uma pisada mais dois espelhos tem que ser um valor entre 63 e 65. O piso, né, ou pisada, o nosso piso aqui também tem regra, né? Então, qual é a medida que eu vou colocar nesse piso? Não é qualquer medida. A norma diz que o piso mínimo aqui no Brasil vai ser 28 centímetros e o piso máximo vai ser 32 centímetros. Então, também a gente vai encontrar um valor entre, né, o máximo e o mínimo, podendo ser igual a 28 ou maior, né? Ou podendo ser igual a 32 ou menor. Bom, temos também aqui o espelho, então o espelho também consta na NBR. A norma diz que aqui no Brasil os nossos espelhos eles podem ir de 16 centímetros até 18, tá? Não posso fazer, portanto, um espelho com 20 centímetros de altura, né? Essa escada estaria fora da norma e fora da norma de conforto, né? Então, ou fora da fórmula de conforto, né? Fórmula de Blondel. E o espelho mínimo também não poderia fazer com 15, né? Então eu posso fazer com 16 ou maior, ou eu posso fazer com 18 ou menor. Então posso encontrar um valor aqui. Com relação à largura da escada, nós vimos aqui que a norma traz que a largura mínima para escadas em rotas acessíveis pode ser de 1,20 m, né? Deve ser de 1,20 m, porém na NBR 9077, que é a norma que trata de saídas de emergência, lá a gente encontra as informações que a gente até pode construir escadas, né, menores do que 1,20 m. Então, escadas com 90 centímetros, 1 metro, 1,10 m e assim por diante, ok? Bom, basicamente é isso que a gente precisa saber. E aqui embaixo também tem mais uma informaçãozinha importante, ó, no item 687, as escadas devem ter no mínimo um patamar a cada 3,20 metros de desnível. Então vamos lá no AutoCAD, né? Veja, nesse exemplo aqui, eu tenho um desnível, né? A cota do piso inferior em corte como 0 e a cota do pavimento superior com 3,24, ou seja, maior, né, do que 3,20. Portanto, eu tenho que ter um patamar, né? Necessariamente eu tenho que colocar e tenho que fazer a inserção de um patamar. O patamar ele vai servir para ter essa parada, né, esse descanso no percurso, e ele vai servir também quando a gente tiver uma mudança de direção, que nem é o caso aqui da nossa escadinha do tipo vai e vem. Então, mudo de direção, né, eu preciso ter um patamar para facilitar nessa transição, tá certo? Bom, aqui eu tenho alguns exemplos, né, que eu vou fazer com vocês, para a gente conseguir determinar, né, dentro da norma, esse desenho de escada. Então, aqui eu fiz um corte, né, hipotético, um exemplo, com um desnível de 3,20 metros. As contas que eu vou apresentar aqui para vocês, né, na verdade eu fiz uma formulazinha de Excel que ela vai auxiliar a gente na construção dessa escada, mas a gente pode fazer com uma calculadora, um pedaço de papel, qualquer coisa, né? Mas pode fazer também no Excel. A planilha que eu me refiro é essa aqui, então bem simplesinha, eu fiz aqui
uma tabelinha com a fórmula para fazer o cálculo de escadas sem patamares, ou seja, até 3,20 metros de altura. Então até 3,20 não preciso de patamar, mas a partir de 3,20 eu vou entrar com um patamar, né? Então fiz as duas. Essa tabela vai ajudar, mas ela não vai resolver todos os problemas, principalmente quando a gente tem um detalhezinho aí que eu já vou mostrar para vocês. Bom, vamos entender essa tabela e como a gente pode calcular. Aqui, ó, nos itens em verde, são os valores que eu vou entrar, né? Que eu vou digitar. O resto eu não vou mexer. Então, nessa escada aqui, sem patamar de 3,20 metros, que é o nosso exemplo, eu vou digitar aqui o valor, ó, 3,20 metros, tá? Então, o Excel já fez algumas contas aqui para a gente. Veja, como é que eu determino, então, para saber exatamente, né, essa altura de espelho e a quantidade? Bom, basicamente eu tenho que pegar o desnível que eu tenho, 3,20 metros, e dividir pela maior altura do espelho que a norma permite, que é 18 centímetros. Então, se eu pegar 3,20 metros, dividir por 18, que é a altura em centímetros, né, lá que a norma me permite, eu vou ter esse valor aqui, ó. Números de espelhos calculados, 17,7778, tá? Porém, eu não vou usar esse valor para cálculo, eu vou sempre ter que arredondar para um número inteiro. Por quê, professor? Porque não existe a possibilidade de eu construir 17,7 espelhos, concordam? Então vamos entender isso, ó. Imagine que eu estou construindo a minha escada. Eu não tenho como construir essa escada se eu tiver 17,7 espelhos. Eu preciso ter 17 ou 18, né? Eu não posso ficar no meio do caminho. Então, sempre eu faço essa divisão, pegando a pior situação, ou seja, dividindo o desnível pela maior altura do espelho possível, que é 18 centímetros. Então, ali no exemplo, deu 17 alguma coisa. Então, arredondei para 18. Tá? Professor, mas se eu arredondar para menos, não dá? Bom, vamos fazer o teste aqui. Eu vou fazer na minha calculadora. 3,20 dividido por 17, eu teria 18,82. Ou seja, eu teria um espelho maior do que a norma permite. Então, não posso fazer. Tá bem? Então, ok. Número de espelhos, sempre eu vou arredondar para o número inteiro aqui, né? Bom, altura do espelho. Aqui aconteceu uma coincidência, né? Porque a altura do espelho acabou ficando com a mesma medida do espelho, do número de espelho calculado, tá? Mas isso geralmente não acontece, né? Não é sempre assim. Aqui foi coincidência. Então a altura do meu espelho aqui, ó, vai ser 17,7778, certo? Se eu fizer 320 dividido por 18, que é a quantidade de espelhos da minha escada, eu vou ter o valor da altura, concordam? 17,7778. Perfeito. Bom, projeção horizontal ainda está com 0, né? Por quê? Porque eu ainda não coloquei o comprimento do piso. Projeção horizontal é essa projeção da escada, né? Então aqui, olha, eu vou ter uma projeção dessa escada horizontal vista em planta, né? Então qual é o tamanho dessa minha escada, né? Então essa tabelinha já vai ajudar a gente a determinar, né? Patamar aqui a gente não vai ter, é 0. Projeção útil, essa projeção útil ela tem mais a ver com a escada que tem patamar, ok? Então, sempre quando eu tiver patamar, eu vou usar o seguinte, eu vou usar a projeção horizontal mais o patamar, e aí eu consigo ter essa diferença de projeção útil, né? Mas por enquanto a gente não vai usar, a gente só vai usar aqui quando tiver patamar. Número de piso. O número de piso também foi automático, né? Ele fez a divisão para a gente, não precisa a gente fazer. E aqui o comprimento do nosso piso. O comprimento do piso, esse eu vou colocar. Qual o valor do comprimento? Bom, pode ser um valor entre 28 e 32. Sempre eu coloco o menor valor aqui, ó. Então 28, vou dar um Enter. E aqui na frente eu já encontro a fórmula de Blondel, que é a nossa formulazinha de cálculo, que é a mesma fórmula que a gente tem lá na norma, né, que eu acabei de mostrar para vocês, ó. Uma pisada mais 2 espelhos tem que ser um valor entre 63 e 65. Então aqui já está dando, ó, 63 e 56. Se eu aumentar isso aqui, pôr para 29, ó, ainda dá, né? Se eu colocar 30 centímetros, tá na norma, tá? Mas ele não bate mais na fórmula de conforto, ó. Então não é escolher qualquer número, né? É fazer uma relação entre a altura do espelho e o tamanho da pisada, e eu encaixar isso aqui dentro da minha fórmula
de Blondel, né? A normazinha de conforto. Então, eu vou colocar aqui como exemplo 29, ó. Então, 29 ok, né? Ó. Tá dentro, entre 63 e 65, vai dar certo. A projeção agora apareceu, ó, total, né? Então, ela pega aqui a quantidade de pisos, né? O comprimento do piso, multiplica pelo número de pisos e aí eu vou ter a projeção horizontal dessa minha escada. Então, 4,93. Então, eu vou fazer ela lá, porque a escada está pronta, né? Ó. Simplesmente eu vou vir aqui, ó, e eu vou desenhar uma linha de referência 4,93. A tela ficou bem em cima aqui da parede, né? Isso é só um exemplo, então fiz um corte esquemático, tá? Então 4,93, vou até colocar uma cota aqui, ó, para ver se vai bater depois. Perfeito. E agora eu vou entrar com esses valores aqui que já estão prontos, né? Então eu tenho aqui um espelho de 17,7778 e um piso de 29. Então volto no CAD, pego uma linha e eu faço o desenho do primeiro espelho, que é 17,7778. Pronto. E eu viro aqui 29. Perfeito. Então eu fiz o primeiro, né? O primeiro espelho e o primeiro piso. O resto é cópia. Então simplesmente eu vou copiando aí, ó. Copiar vários de uma vez. Aqui eu estou fazendo uma escada reta, né? De lanço único. E sem patamar, porque a gente está trabalhando com 3,20 metros, né? Olha, bateu, ó. Chegou justinho aqui, tá vendo, ó? Essas linhas aqui eu posso apagar, porque não vou utilizar. E o último degrau, quem faz, né, essa altura é a própria laje, né? O resto deu certo, ó, bateu. Vou selecionar tudo, transformar isso aqui numa polyline com join, apertando o J, para facilitar a minha vida, né? Perfeito, ó. Escada bateu, né, ó. Projeção deu certo. 4,93. Perfeito, ó. Altura aqui do espelho 17,78, pisada 29. Foi justamente aquilo que a gente conseguiu calcular na nossa tabelinha, né? Então assim a gente consegue fazer essa determinação. Eu posso ter, para um mesmo desnível, 2 ou 3 possibilidades de escada, né? Vai depender do valor que eu colocar aqui. Sempre do valor que eu inserir aqui no comprimento do piso, se eu aumentar um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem problema, vai funcionar para vencer o mesmo desnível, né? O que importa é que tanto o espelho não passe de 18 centímetros e não seja menor do que 16, e é importante que o comprimento não seja menor do que 18 e maior do que 32, né, com relação ao piso, e que isso respeite a fórmula de Blondel, né, entre esses valores de 63 e 65. Atingindo isso, pode ser qualquer escada, né? Então vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Vou fazer uma escada com 3,10 metros, ela é um pouquinho mais baixa, né? Eu fiz um pouquinho fora aqui só para ver como é que ela fica. Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui 3,10 metros, dei um Enter, já apareceu aqui, ó, as informações. Eu vou entrar com o meu piso, vou colocar aqui, sei lá, 28, que é o menor, né? Deu certo? Não dá, ó. Ele deu 62, não posso. Vou colocar 29, deu? 29 já deu, ó. Mas eu vou colocar 30, vamos ver. 30 foi. 31. 31 já saiu fora, né? Então eu vou usar 30 como referência aqui. Vamos ver se vai bater. Então, olha, 30 de piso. A fórmula deu certo, de Blondel. Projeção 5,10 metros. E altura aqui, ó, deu 17,2222. Vamos lá construir, né? Então, primeiro eu vou fazer uma linhazinha aqui de referência, ó, de 5,10 metros, só para saber, né, se vai dar certo. E agora eu faço o meu primeiro espelho, que é 17,2222, e vira 30. Pronto. Vou até apagar isso aqui já, né? E eu posso ir copiando o degrau, ó. Essa aqui também é uma escada reta, né, de lanço único, sem a necessidade de colocação de patamar, porque se trata de uma escada menor do que 3,20, né? Então, perfeito, bateu, né? Ó, deu certo. Vamos ver aqui a cota, ver se deu certo. Vou pegar num ponto.
Vamos ver se a projeção está batendo. 5,10 metros bateu, né? E o que pode acontecer em alguns momentos, né, usando essas tabelinhas, ou até mesmo fazendo à mão, com calculadora, pode ser que às vezes o último degrauzinho aqui, ó, ele não crave em cima da linha. E por que isso pode acontecer? Porque no momento que a gente faz a divisão, né, desses níveis com relação aos espelhos, pode ser que aconteça uma dízima aqui, né? E aí a gente não consegue fazer um arredondamento tão perfeito desses números. Porém, essa distância ela é tão pequena, que se eu medir aqui com dístil, ela aparece tudo zero. Então, assim, é um valor menor do que 4 casas depois da vírgula aí. Então, assim, com relação à escada, seria o mesmo que eu tivesse, sei lá, vamos imaginar que eu tivesse um fio de cabelo lá no último degrau. Então, fiozinho de cabelo a mais, não tem problema, né? Se eu tiver 1 milímetro de diferença, aí eu preciso ajustar o meu cálculo. Mas 1/10 de milímetro, 1/5 de milímetro, não teria problema nenhum, né? Isso na cota não vai nem aparecer, né? Já que eu vou usar 2 casas depois da vírgula, isso acaba nem aparecendo. Então, tudo bem vocês fazerem um ajuste de 1/10 de milímetro nesse último degrau, né? O fato é que bateu, a escada está perfeita, né? Posso selecionar tudo, apertar o Join e ela está pronta. Bom, a parte de baixo dessa escada, como ela vai ser construída, aí tem diversas maneiras, né? Posso usar a escada cascatinha, né? Que o pessoal conhece popularmente como cascatinha, que é essa que tem. Ela faz uma espécie de offset por baixo, né? Posso fazer essa reta. Então a reta ela é mais ou menos assim, eu vou fazer bem rapidinho aqui. Então quando a gente tem a escada mais ou menos assim, né? Encostando nos pontos, ó. Tá? Escada reta ou lisa, ou aquela que é fechada, né? Onde a gente tem uma parede de sustentação aqui, ó. Então ela é totalmente fechada, a gente só vê o perfil. Bom, o mais importante é fazer a determinação da pisada, né? Do piso e do espelho. Como ela vai ser depois, isso pouco importa, né? Ou importa, obviamente, para o projeto, mas não importa para a acessibilidade, né? A forma que ela vai ter aqui embaixo, tá? Bom, professor, aqui a gente determinou a partir de um nível já estabelecido. Então, eu tinha 3,10, eu tinha 3,20. E quando eu não tenho, eu não posso fazer o contrário, né? Eu não posso determinar o meu piso aqui e o meu espelho e depois eu ter a conclusão do meu nível, né? Posso fazer isso sim, né? Então, às vezes acontece, a gente está fazendo um projeto arquitetônico e não definiu ainda o nível, né, do pavimento superior. Então eu posso colocar no desenho da minha escada e depois fazer essa determinação. Então aqui eu vou usar uma escada padrão, né, a escadinha mais econômica da NBR, que seria a altura máxima de 18 centímetros e a menor pisada, que é 28. Então a escada possível, né, a mais econômica dentro da NBR. Então eu vou fazer isso, ó. Vou pegar qualquer ponto aqui e vou subir 18 centímetros e vou virar 28 aqui. Perfeito. E agora eu vou fazendo cópias, ó. Então, cópia. Deixa eu ver se eu peguei o ponto correto. Peguei. Então é normal a gente ter essa situação também, que eu faço a determinação primeiro da quantidade aqui de degraus que eu vou ter no meu projeto, para depois determinar essa altura. Então vamos ver uma altura aqui de laje, né? Vamos ver daqui para baixo quanto deu. 3,42. Vamos colocar aqui, ó. Então, vou pegar o meu nível aqui e vou levar ele para cá, ó. Acho que aqui, 3,42. 3,42. Perfeito. Então, eu fiz ao contrário agora, né? Eu determinei aqui a altura, né? Seguindo a normativa. Então, se eu pegar 18 centímetros vezes 2, ou seja, 2 espelhos, mais 28 centímetros, que é a pisada, eu tenho um valor de 64. Então, estou aqui atendendo, né, a fórmula de Blondel. Então, ó, bateu. Mas tem um detalhe, né? Se aqui a gente tem 3,42, eu não posso fazer essa escada aqui, ó, direta, né? Eu preciso ter um patamar. Onde que a gente determina o patamar? Bom, patamar, geralmente a gente vai colocar no meio dessa escada, justamente para dividir esse percurso. Nessa escada minha, uma escada
balanceado, ou seja, eu tenho aqui o número de espelhos desse lado e do outro são iguais, mas às vezes a escada pode ser que eu fique desse lado com um degrau a mais, ou com esse outro lado com um degrauzinho a mais. Isso é normal acontecer, né? E às vezes acontece por causa do nosso desnível que a gente tem. Vamos ver como é que a gente faz isso. Então, o que eu faço? Eu faço uma linha mediana dividindo isso aqui, né, em duas partes. Então, eu pego 3,42 e divido por 2. Aqui eu vou fazer com desenho, né? Ó. Traço uma linha de cima a baixo e acho o ponto médio. Ó. Pronto. Veja que o degrau não bateu, né? Justamente porque o meu nível médio vai dar bem aqui no meio do espelho. Então, preciso determinar o meu patamar. Ou ele vai ser aqui embaixo, ou ele vai ser aqui em cima. Aí depende da escolha, né, de cada um. Eu vou fazer aqui na parte de cima, tá bem? Bom, vou apagar isso aqui e eu vou fazer uma escada de largura, com uma largura de 1 metro. Se a escada tem 1 metro de largura, o patamar precisa ter o mesmo valor da largura da escada. No mínimo, né? Então esse meu patamar também vai ter 1 metro. Ó. Tá? Posso fazer com 1,5 m o patamar? Pode. Posso fazer com 90? Não. Eu não posso fazer menor do que a largura da escada. Agora maior eu posso. Ou igual ou maior. Então vou pegar isso aqui, ó, e vou arrastar para cá. Veja que a minha escada acabou ficando um pouquinho fora, né? Ó. Tá? Não tem problema, eu vou fazer um ajuste aqui. Só para ela encaixar. Tá? Poderia fazer uma escada tipo vai e vem para ficar melhor, mas enfim, o entendimento é o mesmo, né? Pronto, fiz a escada. Bateu, né? Deu super certo. Vou fazer o join. E agora eu vou lá na minha tabelinha e eu vou confirmar. Vamos ver se vai dar certo, né? Ó. Então, eu vou colocar aqui um valor de 3,42. E o que aconteceu aqui? 3,42 dividido por 18, que é na maior altura de espelho, né? Ele já deu um número inteiro aqui. Ó. Ele já deu 19. Então, tudo bem, eu não vou usar esse valor aqui, ó, de 20. Então, a minha tabelinha, eu tenho que sempre fazer esse ajuste aqui. Eu não tenho essa correção automática. Então, aqui não vai ser 20, aqui vai ser 19 mesmo. Tá? Por quê? Porque aqui deu número inteiro. Quando a gente não tem número inteiro, a gente arredonda para o próximo, né? Que foi esse o caso. Mas quando dá número inteiro, eu só replico aqui esse valor, né? Então, olha, a minha escada 3,42 de desnível. Se eu fizer 3,42 dividido por 18, deu 19, número de espelhos, então o número real é 19 mesmo. Tá? A altura do espelho, então, deu 18 centímetros, né? Se eu pegar 3,42 e dividir por 19, que é o número de espelhos que eu vou ter no projeto, eu tenho 18 centímetros de altura. Patamar. O patamar é 1 metro, né? Já que eu determinei a largura, e 1 metro patamar vai ser 1 metro. E o comprimento do meu piso eu determinei com 28, né? Que é o menor. Então bateu, ó, 24. A minha projeção 5,76. Será que vai dar? Vamos medir, né? Ó. Vou pegar a cota e vou fazer uma medida aqui. Pronto, bateu, ó, 5,76. Então dá certo, né? Funciona. Só precisei fazer esse ajuste aqui quando dá um número inteiro, né? Se der um número inteiro, eu copio ele aqui. Se não der, sempre eu faço esse arredondamento que ele é automático, né? Vamos fazer o último aqui. Então eu tenho o último aqui, 3,85 de desnível, né? Veja que 3,85 é maior, né, do que 3,42. Então 3,85 deu 21,3889. Então vou arredondar para o próximo inteiro. Aqui já arredondou. Vou colocar também aqui um patamar de 1 metro, fazer uma escada com 1 metro. E o comprimento eu vou colocar agora 29, vamos ver, ó, 29, deu certo, né? Ó. Então 64 centímetros na fórmula, 64, né? Um valor, não centímetros, um valor aqui na fórmula de Blondel. Bom, então vamos lá desenhar, ó. Eu já tenho aqui o piso e já tenho aqui a altura do meu espelho, que é 17,5. Então vamos lá, quer ver? Posso fazer aqui a projeção dele? Posso. Vamos ver se vai bater. Então já vamos pegar 6,80 de projeção. Então vamos fazer igual ao primeiro, né? 6,80. Essa escada vai ficar imensa, né? Bem comprida. Eu vou até arrastar aqui para a gente conseguir enxergar ela, né? O ideal seria fazer uma escada tipo vai e vem aqui. Mas por enquanto, ó, vou fazer ela
normalzinha reta aqui, 17,5 de altura do espelho e 29 de piso. Pronto. E agora, mesmo processo, vou copiando, né? Deixa eu copiar vários de uma vez. Perfeito. Aqui não bateu. Por que que não bateu, professor? Simplesmente porque eu arrastei, né? Eu preciso agora deixar próximo, ó. Opa, eu arrastei errado, obviamente vou arrastar esse aqui que está mais fácil, ó. Pronto, né? O que que faltou? Faltou determinar só o patamar, porque aqui tem 3,85, passou de 3,20 tem que ter patamar. Então sempre eu acho o ponto médio, né? A diferença do ponto médio desse nível, ou desse desnível, e aqui bateu, ó, deu certo, ó. Então nesse ponto aqui, eu posso fazer o meu patamar, vou fazer uma linha de 1 metro, arrasto essa escada para cá, eu vou usar sempre o join aqui, para ficar mais fácil, né? Bom, vou colocar uma cota daqui a aqui. Essa cota tem que ser 6,80, conforme a gente tem aqui na nossa projeção, tá bem? Então eu vou deixar depois essa planilhinha para vocês, né? Mas o processo de construção é esse, sempre levando em consideração a 90-50 e sempre tendo uma atenção redobrada, né, a esses valores aqui. Tanto o valor para a fórmula de Blondel, os valores de piso e os valores de espelho, ok?